Pronto. Então, boa tarde a todos que estão nos escutando. Eu sou a professora Daísa, como o Alexandre me apresentou. Sou professora de Geografia e estou na coordenação de extensão aqui no Campo Salgueiro, essa minha paixão aqui no sertão de Pernambuco. E a nossa mesa hoje é a sessão 4, né? Mudanças no ambiente de trabalho incentivadas pela pandemia. Uma perspectiva de gestoras da área de desenvolvimento institucional da rede de institutos federais. Então, estamos aqui com nossas ilustres convidadas, né? A Jéssica de Almeida Leal, ela teve problemas de conexão, não conseguiu entrar, está com falta de energia. Então, a gente lamenta, agradece por Jéssica estar lá, ansiosa, querendo participar, desejosa de estar aqui conosco, mas questões estruturais não permitiu. Mas, se ela entrar, se ela conseguir reaver a energia a tempo, né, aí a gente continua aqui bonitinho. Mas eu vou apresentar as nossas duas convidadas, vou dizer um pouco da biografia delas. A Juliana Mouzinho Safira Andrade, dá um tchauzinho aí, Juliana, para o pessoal te conhecer. A Juliana, boa tarde, Elizabeth. A Juliana é mestre em análise regional pela Universidade de Salvador e graduada em administração pela Faculdade Rui Barbosa. É servidora do Instituto Federal da Bahia, o IFBA. Atualmente é pró-reitora de desenvolvimento institucional do IFBA e membro da coordenação do Fórum de Desenvolvimento Institucional do Conselho de Institutos Federais, no CONIF. Mas a principal atribuição de Juliana, ela é a mãe de Luca. Ela disse, eu quero ser apresentada assim. Muito bem, Juliana, um abraço aí para a comunidade do IFBA, um abraço para o Luca, para a mãe. A nossa outra convidada é a Aline Sardinha Cordeiro Moraes, que está aí conosco. A Aline é doutora em Engenharia e Ciência dos Materiais, mestre em Engenharia da Produção, ambos pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. É servidora do Instituto Federal Fluminense e atualmente é diretora de Desenvolvimento Institucional e coordenadora do Fórum de Desenvolvimento Institucional do CONIF. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar conosco aqui. Aqui virtualmente, em Salgueiro, está uma tarde quente, dia 17/11, uma tarde quente, como de costume, mas calorosa também, vendo poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse momento com vocês. Vamos trazer um pouco à memória as coisas que estão acontecendo e o que nos abalou um pouco, que nos chamou a atenção nesses quase 2 anos aí, ou 1 ano e alguns meses de pandemia. Quero passar a palavra para as meninas desejarem boa tarde e se apresentarem. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Adeísa, boa tarde, Aline, boa tarde, Alexandre, boa tarde a todas e todos que estão nessa tarde conosco. E agradecer o convite do IF Sertão, porque sempre esses momentos eles são muito ricos para nós. Nesse momento eu estou em Salvador, na Bahia, né? Mas eu moro em Juazeiro, então eu estou bem pertinho aí de Petrolina, do IF Sertão, e gostaria de lembrar um dia que foi muito simbólico para mim, que foi o primeiro dia que eu saí do meu isolamento e tive uma reunião presencial de trabalho, e essa reunião foi com o colega Alexandre, lá na reitoria do IF Sertão. Então, quase 1 ano e meio de isolamento, o primeiro encontro presencial foi com o Alexandre, e de lá para cá a gente vem trabalhando juntos e em rede, como funciona o Instituto Federal e toda a rede. Eu vou dar a palavra para a Aline, né, dar uma saudação, e aí nós podemos entrar no assunto que nos traz aqui hoje. Obrigada, Juliana. Boa tarde, Adeísa. Obrigada aí pela apresentação tão gentil. Quer dizer que eu também sou mãe do Pedro. Acompanhar aí a apresentação da minha amiga Juliana. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui na sala, que vão acompanhar aqui essa discussão, essa conversa, né, posteriormente. Alexandre, meu amigo,
Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar próximo de vocês em qualquer evento. Eu e o Alexandre, a gente já se conhece já há algum tempo de FDI, então sempre tive muita admiração pela forma muito honesta e de enfrentamento do Alexandre, né, diante de tantas dificuldades que essa rede ela perde muito tempo, né, se defendendo de ataques, quando poderia se concentrar em apenas avançar, né? Mas a gente tem que estar sempre preparado para esses enfrentamentos. Eu aprendo muito isso com o Alexandre, nos momentos que a gente tem a oportunidade de estar juntos. Então, me sinto muito honrada e grata por estar aqui hoje. Espero que a conversa seja, né, produtiva, que gere boas reflexões. E é isso aí. Boa tarde a todos aí. Gente, nós fomos surpreendidos, né? Convencionou-se dizer que o Brasil não tem catástrofe, convencionou-se dizer que o Brasil não tem terremoto, convencionou-se dizer que o Brasil não tem furacão, de maneira tal que o brasileiro meio que se acostumou a ouvir falar sobre catástrofes e esses apocalipses pelo cinema, pela televisão, pelos jornais, tsunami no canto, terremoto de um canto, furacão, aquela coisa toda. Aí, de repente, a gente abre o jornal e escuta, por exemplo, quando a gente escuta falar de máscara, a gente via os chineses, bem, do outro lado do mundo, uma coisa distante de nós, usando máscara por causa da poluição altíssima atmosférica e tal. E, de repente, isso chega perto, e chega muito perto, e perto demais, cobre a nossa face, né? De repente, aquela máscara que antes era um utensílio só dos chineses ou de quem vivia sob altas poluições, de repente está na nossa cara, está cobrindo o nosso sorriso, está nos descaracterizando. Aí a pergunta porque eu queria saber de vocês, como foi essa experiência pandêmica? Como foi, não, né? A gente, graças a Deus, a gente está numa fase mais... a vacinação tem avançado, o brasileiro tem correspondido a essas campanhas de vacinação e tem reduzido mais com cautela. Não acabou a pandemia, mas como tem sido essa experiência para vocês, enquanto gestor, enquanto mãe, a mãe do Luca, a mãe do Pedro, como é que tem sido essa experiência? Juliana? Oi, Adeisa, é que eu estava na dúvida se eu começaria ou se a Aline começaria. Olha, a experiência, ela está acontecendo, né? Não sei se está chegando bem aí o áudio para vocês, que às vezes congela um pouco, ótimo. Então, ela está em curso, eu acho que a gente atravessou o momento mais crítico, né? Mas não é hora, né, de baixar a guarda. Eu tenho andado na rua e tenho visto as pessoas já sem usar máscara e isso tudo, e é assustador, né? Mas eu vou falar de um lugar dessa mulher, dessa mãe, dessa gestora, e eu acho muito importante que a gente tenha essa caracterização, porque é preciso humanizar tudo que nós estamos vivenciando, né? Às vezes pensam que nós somos máquinas e a gente tem todas as respostas, e assim como vocês, nós não tínhamos resposta nenhuma, ninguém tinha. Então, nós estamos aqui há 45 dias para entrar em 2022, e o sentimento no coração é que eu estou em 2020, né? Na gestão, os movimentos todos tiveram que acontecer. O Instituto Federal, assim como o IF Sertão, como o IF Fluminense, não pôde parar. Nós não podíamos parar, nós tínhamos que dar respostas à sociedade. Então, eu me lembro claramente do dia 16 de março de 2020, em que nós decidimos fechar o campus Juazeiro, aí do lado de vocês, por conta da pandemia. Eu abracei todo mundo como quem diz, daqui a 3 semanas a gente se vê. E me tranquei em casa. E por ser hipertensa e diabética, eu vivi um nível de isolamento altíssimo. Eu só passei a sair literalmente após a segunda dose e o período de imunização. Contraí a Covid no dia que eu fui tomar a segunda dose da vacina, né? Por sorte, o efeito da primeira dose já tornou os sintomas mais amenos. Mas então,
A realidade do IFBA foi muito difícil, porque durante décadas, eu diria, nunca tinha se investido na educação à distância. Então, nós tínhamos assim um campus que tinha uma plataforma EAD, outro que não tinha. Nós não tínhamos uma ferramenta institucional. E eu só conhecia de Moodle como estudante de cursos MOOC, normalmente. Inclusive, fiz um curso lá no IF Fluminense, nessa modalidade, e conheci um pouco mais das metodologias ativas. E acredite, fui estudar toda a parte de programação do Moodle para, junto com outros colegas, nós criarmos o AVA institucional do IFBA. E o IFBA hoje é uma instituição com 30 mil estudantes. Né? Está alguém dizendo que está dando algum retorno aí, mas eu não estou nem tocando teclado. Viu? Então, da noite para o dia, nós tivemos 2 meses para criar esse ambiente virtual de aprendizagem. Nós saímos literalmente do zero para mais de 15 mil alunos nessa plataforma em um ano. Foi difícil, né? Deu medo, né? Enfrentamos. O que se traz desse momento foi que nós nos apoiamos muito. Se formou uma equipe sólida e trabalhamos assim, nos apoiando. No FDI a gente vai lá, gente, vocês estão fazendo como? Como é que está acontecendo? E se nós não dermos as mãos, nós não funcionarmos em rede, nós não vamos conseguir atravessar esse período. E eu diria que nós ainda viveremos os próximos 2 anos com muitas restrições. E aí a gente vai depois entrar no tema central. Muito do que estamos vivendo vai ficar. Não como está, mas muita coisa ainda vai ficar. E só concluindo esse momento, eu me lembro que a gente tinha que aprender muito rápido. E continua tendo, porque cada hora aparece uma coisa nova. E aí eu já tinha aprendido Moodle, eu já tinha aprendido Zoom, eu já tinha aprendido Teams, eu já tinha aprendido Meet, o StreamYard, OBS Studio. Quando minha cabeça estava desse tamanho, o aluno me perguntou assim, Pro, mas você usa o Discord? Aí eu, meu Deus, o que é isso? Né? A essa altura do campeonato ele está aparecendo como uma coisa nova. Então, o desafio é esse, de muito aprendizado. Eu vou deixar uma provocação para o grupo, já que nós estamos aqui, somos educadoras e educadores, nós temos uma missão tão importante nesse momento, que vai além da preparação técnica, que é a questão emocional. E eu aqui chamo a canção, né? Que nos diz, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Mas nós precisamos nos preparar, porque nós receberemos nossos estudantes, nossos colegas, com as mentes inquietas, os coraçõezinhos intranquilos e muitas espinhas quebradas. E nós seremos talvez a única mão que eles terão para dar. Vamos nos preparar e vamos seguir juntos nessa missão. Deisa, acho que sou eu agora, né? Então, a sua pergunta me fez lembrar um amigo querido aqui da reitoria, gestor aqui na reitoria, também é da geografia, igual a você, Adeisa. E ele uma vez me falou, já tem um tempo, não foi agora no período de pandemia, e uma vez ele me falou assim, Aline, a única vantagem de se ficar velho é que a gente vira testemunha da história. Uma brincadeira, né? Mas deixando a parte ficar velho de fora, e a gente se concentrar só na testemunha da história, né? Eu acho que é a sensação que a gente vai ter, principalmente daqui a um tempo, né? De testemunharmos um tempo muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de falar da pandemia de forma... qual foi o lado positivo? Eu acho que não teve lado positivo, isso é inegável, né? E é muito doído a gente ter que ser obrigado a tirar esse pensamento, né? Foi trágico,
está ainda sendo, porque ainda não superamos, né? É importante a gente sempre ter isso em mente. Todo o movimento que a rede tem feito, né, aí para o retorno das atividades pedagógicas presenciais, é um esforço que ainda nos assusta, que a gente está fazendo com muito receio, como a Juliana falou, né, com muito cuidado para receber os alunos, porque a gente entende a urgência, né, de retorno para os nossos, principalmente para os nossos estudantes, mas também para colegas servidores que já desejavam, né, retornar às suas rotinas presenciais de trabalho, mas de forma ainda muito assustada, com muita insegurança. Então, é um momento muito trágico, histórico, né, em que a gente vai lembrar que fizemos parte disso. Então, a gente sempre tenta tratar, né, dessas experiências e aprendizados, né, porque por mais que tenha sido trágico, todos nós aprendemos, né, de forma que quando a gente tiver, sempre remeter à memória desse período futuramente, isso trazer uma tranquilidade de que enfrentamos e passamos, né, por esse período tentando fazer o melhor possível, com muita coragem, né, com muita responsabilidade por nós e pelos outros. Então, colegas, a gente teve uma pressão assim, ainda sofremos isso enorme aqui dentro, em todo o tempo. Então, você tinha que tratar com questões, né, de pessoas se perdendo na doença, de pessoas da família doentes, do nosso próprio receio, né, de contrair o vírus. Eu, graças a Deus, acabei não me contaminando, mas todos nós temos histórias doídas para contar, e aí uma pressão enorme de Ministério Público, né, do próprio Ministério da Educação, do posicionamento do governo, né, frente a essa tragédia. Então, eram muitas questões para lidar, como eu falei na minha apresentação, isso me dá uma angústia muito grande, e a toda a equipe era esse sentimento compartilhado, que se perdia muito tempo contrapondo essas questões, quando a gente deveria se concentrar, na verdade, né, em agir, em refletir de forma coletiva. Então, isso tudo criou uma angústia muito grande. Eu acho que até os aprendizados, né, tomando aí o tema, né, dessa sessão aqui do Encontro de Desenvolvimento Institucional, né, da questão da organização do trabalho, eu acredito que a gente já entraria nesse desenvolvimento desses modelos, dessas formas de organização. Né? Então, eu não consigo nem dizer que a pandemia trouxe, né, novas formas ou uma nova estrutura, porque tudo isso a gente, de certa forma, já estava experimentando. A transformação digital, né, é uma realidade já na rede. O que fez foi acelerar de forma compulsória. Né? Só que a gente entender que essa aceleração, o que se perdeu, né? A quantidade de estudantes que ficaram fora da sala de aula, a quantidade de estudantes que estão prejudicados por não conseguirem acompanhar as APNPs, né? Que aqui no grupo, para quem, né, não conhece a sigla, são as atividades pedagógicas não presenciais, por falta de estruturas mínimas. Então, o que se perdeu mostra claramente a falta de estrutura e investimento na educação desse país. Então, não dá para dizer que essa aceleração foi um ganho, porque a falta de trabalho remoto, a falta de se prestar um serviço, né, totalmente digital, tudo isso, né, não penalizou tanto a rede, né, quanto a gente ter agora que recuperar, né, e tentar inserir, e tentar buscar, e resgatar tudo que a gente perdeu. Não dá para comparar, né? É possível a gente ter passado os anos de 2020 e 2021 ainda sem todo esse arcabouço tecnológico que acabamos nos inserindo. Era possível, né? E o que se perdeu, eu não consigo nem ter uma perspectiva de recuperação disso. O quanto tempo que vamos demorar para recuperar tudo isso, né? De vidas, de estudantes que tinham projetos e acabaram sendo afastados, né, desses projetos, porque não tem um acesso, né? E muitas vezes, por mais que tenha tido projetos,
direcionados a isso, a gente sabe que não foi suficiente. Então, para mim, escancarou, né, a forma como a educação nesse país, ela tem destaque, né? A forma como a rede federal, ela só entra na publicidade. Não há consonância da publicidade com as práticas governamentais, e nem o quanto se investe em recursos. Então, me preocupa muito os anos futuros em que testemunhamos essa história, mas vamos ter que estar lá lembrando do que passamos e enfrentando a realidade futura, que vai ser dura, tá, gente? E a gente precisa estar cada vez mais unidos enquanto rede e combatentes para a gente conseguir, né, manter todo esse projeto, né, de nação de pé e fortalecido. Aline, você falou aí que da pressão, e a gente sente, né? A gente, quando está na gestão, a gente sente essa pressão, a gente sente essa persuasão para que seja feita alguma coisa, para que... É como se quisesse que a pandemia acabasse, e não os efeitos. Os efeitos da pandemia, eles vão, infelizmente, perdurar, porque nós já carregamos efeito de outras coisas que vieram, ou que estão vindo lá atrás. Aí eu queria saber da experiência de vocês, tanto na Bahia, quanto aí no Rio de Janeiro. A experiência de vocês em relação... Em que momento essa pressão foi tão forte, ou em que momento os gestores caíram na real, ou tiveram que tomar a atitude de dizer assim, temos que fazer alguma coisa além de parar? Quando, em que momento parar não cabia mais, ou não era mais suficiente? Em que momento teve esse start para dizer, não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mobilizar, porque tem que ter uma mobilização para as coisas acontecerem. Aline e depois Juliana. Adeísa, a gente fez, né, eu não sei precisar a quantidade de reuniões, né, na instância, né, da gestão, dos nossos órgãos colegiados, todo o nosso trabalho aqui dentro do Instituto Federal Fluminense, ele foi pautado numa discussão muito coletiva, que envolvia, inclusive, entes da sociedade, membros da sociedade, porque a gente queria mostrar que o Instituto não é um órgão isolado, é orgânico, ele estava inserido dentro de comunidades, né? E tudo isso não é um processo rápido, né? E a pressão era muito grande, era no sentido assim, quando volta? Como que volta? Né? Não são questões simples, a gente estava vivendo ainda, retifico, né? A gente está vivendo, mas, né, num passado um pouco mais crítico, um momento de insegurança muito grande, de incertezas, de indicadores que mudavam muito rapidamente. Então, são discussões que demandavam envolver especialistas, buscar informações, né, nos órgãos específicos, né, das temáticas. Então, envolvia uma discussão muito complexa. E pela própria metodologia que a gente buscou compor, né, todas as diretrizes que foram produzidas internamente, tanto para as APNPs quanto para as APPs, isso tinha um processo temporal, né? Então, chegou um momento que nós resolvemos deixar claro, nos comunicar, né, internamente e com, né, a sociedade, por meio dos nossos canais, os movimentos que estavam sendo feitos, inclusive desde o início, né, lá em março de 2020, né, quando houve a opção, né, pelo distanciamento, pelo trabalho remoto, pela suspensão das atividades presenciais. Desde aquele momento, uma série de atividades elas foram desencadeadas e eu digo tranquilamente em toda a rede federal. O que essa rede produziu em termos de apoio para minimizar o impacto dessa pandemia é uma coisa impressionante. Mobilizando, né, as unidades de ensino em termos de produção de álcool em gel, de máscara, daquelas face shields, enfim, uma infinidade de ações, inclusive no cunho de assistências, né, na hora de fazer as campanhas, né, para receber e distribuir alimentos. Uma mobilização dessa rede, a rede não ficou parada em momento nenhum,
em momento nenhum, né? E desenvolvemos a partir daí diversas atividades, como a Juliana colocou, só para a gente adaptar os professores dentro das AVAs, né? Dentro com as ferramentas tecnológicas, possibilitar acesso aos estudantes. A nossa realidade não é a realidade do setor privado. A gente precisava inserir os alunos, né, dentro das possibilidades de acesso. Então, tudo isso foi um processo muito longo, né? Não sei se foi longo, foi o processo necessário para que a gente conseguisse chegar no momento, né, das atividades remotas, né, pedagógicas, com as aulas síncronas, assíncronas, e assim a mesma coisa agora experimentando, né, o retorno por fases. Então, resolvemos agir com muita parcimônia e não entrar nesse ciclo ruim de ter que parar de agir para ter que ficar respondendo ou retrocedendo, né, por pressões, sei lá, de quem quer que seja. E respondemos com coragem, né, dizendo que os processos de discussão estavam em andamento, né? E assim nós produzimos os nossos 2 principais documentos e várias outras ações que foram feitas, né, de capacitação de centenas de docentes, né, dentro da plataforma Moodle ou em qualquer outra ferramenta que fosse, né? Inclusive aqui nesse domínio dessa plataforma, né, do Meet, do Google Meet, né, que pouco se tinha acesso e hoje é tão comum para a gente, né? Às vezes eu fecho o olho, eu enxergo essa tela na minha frente, de tão frequente, né, que a gente se olha por aqui. Então, tudo isso foi um trabalho que foi sendo feito, que foi sendo desenvolvido, que foi sendo construído, e a gente tem que ter o foco nisso, a gente tem que ter o foco no nosso trabalho, na nossa responsabilidade, no que a gente precisa entregar, principalmente para os nossos estudantes. Então, a gente acabou tendo essa tratativa de entendemos que a gente precisa, né, o que a gente precisa fazer em cada tempo, né, e com foco nisso. Focados nisso, gerando a nossa discussão interna nisso. A instituição, de certa forma, se uniu muito, né, porque a nossa estrutura multicamp, né, ela tem essa característica da gente, às vezes, ter unidades que são quilômetros de distância. Então, de certa forma, o remoto, né, acabou nos unindo em telas, né, em grupos, e fortalecendo esse caráter institucional com foco para o que de fato interessava. Eu faço coro à fala anterior de Aline, de que eu não consigo ver coisas positivas, no sentido de que nós já perdemos 611 mil vidas. Né? É claro que estamos no meio de uma transformação digital, avanços foram feitos, mas é um preço que a gente não pode dizer que há um saldo positivo de forma alguma, jamais. E também não podemos aceitar esse conceito que querem criar de um novo normal, que eu acho que não tem nada de normal no que nós estamos vivenciando. Voltando assim a essa pergunta agora, Adeísa, nós no IFBA, além de tudo, a gente ainda viveu uma situação bem difícil. Nós tínhamos acabado de assumir a gestão, nós tínhamos 2 meses e meio, né, da gestão da professora Luzia, à frente da reitoria, que foi um processo complicado. Ela só conseguiu tomar posse com uma ação no STF, e nós não tivemos transição. Então, a gente estava aprendendo a máquina, a gente estava aprendendo o Instituto Federal da Bahia, e teve que vir por remoto. E a vida passou a ser de link em link, né? Eu já brincava, às vezes, que medo de abrir a geladeira e encontrar um link, né? Porque invadiu nossa vida, invadiu nossa casa, de todo mundo. Então, nós vivenciamos isso. E a primeira medida nossa foi parar, suspender a aula, porque agora a gente vai cuidar de vidas humanas. O que é que nós temos que primeiro fazer? E aí, o que foi muito positivo é que nós já tínhamos conseguido colocar o nosso Conselho Superior em pleno funcionamento. Os conselhos de campus foram ações em seguida, porque a Bahia é muito grande, então nós temos 22 campos em pleno funcionamento, com distâncias que chegam a quase 900 quilômetros. Então, são realidades muito, muito distintas. Então, os conselhos de campo precisaram funcionar. Foi preciso a gente
amadurecer bastante a nossa governança, né? A integridade das informações e de como as coisas estavam sendo feitas. Então, a primeira ação foi essa mesmo, o Conselho Superior suspendeu a atividade presencial em todo o Instituto Federal, nós fomos cuidar dos auxílios emergenciais para os estudantes, kit alimentação, né, que é distribuído, porque para muitas famílias era a única alimentação que estava chegando. E aí também entramos com diversas ações de pesquisa, inovação, extensão, produção de álcool, face shield, enfim, tudo que fosse possível naquele momento ainda com o foco exclusivo de salvar vidas. O nosso segundo momento foi, vamos agora nos estruturar para continuar ofertando, chegar com o ensino na casa dos estudantes. Mas, como vocês estão vivendo, nós aqui estamos vivendo também, chegaram os tablets, chegaram os pacotes de dados, mas isso não responde, né? Porque nós temos estudantes que moram em uma casa de um cômodo com 8 pessoas. Ele não consegue se concentrar, né? Ele não conseguiu acompanhar o curso porque ele teve que parar e tentar, na informalidade, ganhar algum sustento da família. A questão da violência doméstica, do feminicídio, aumentou bastante. Nós tivemos que acudir a alguma das nossas estudantes, né, que estavam nessa situação, com auxílios emergenciais para um aluguel, para tirar dentro do espaço. Então, tudo tem sido construído dessa forma. Depois que a gente partiu para a capacitação, né, a equipe gestora, e aí a gente fala da mais alta gestão na reitoria, não parou dia nenhum, isso se desdobra, né, nas direções gerais de campus, e depois a gente foi chegando até aos docentes com a capacitação nos cursos, nas ferramentas. Então, alguém sabia uma coisa, corria, ajudava o outro campus. A gente foi assim, a gente foi se apoiando. Não era um carro em movimento, não, era um avião a jato e a gente tinha que responder. E como a Aline bem disse, a gente sofre pressão do governo, do Ministério da Educação, do Tribunal, do TCU, da CGU, e sofre pressão interna também, Adeisa, acredite, nós sofremos pressão interna de pessoas que também têm um comportamento negacionista. Nós temos servidores que não tomaram vacina ainda e acham que tem que ter aula, né? Então, a gente também sofre pressão de todas as formas. E aí é a hora de dizer que estamos atentos e fortes e não vamos ceder a esse nível de pressão enquanto a gente estiver colocando vidas em risco. Interessante essa sua fala, Juliana. Tudo novo, né? Tanto o cenário pandêmico quanto a gestão. Vocês assumiram e tudo ainda muito sendo embrionário ainda. Então, eu queria entender como o olhar feminino, né? Alexandre disse, eu queria que você participasse porque você é mulher e as meninas estão na gestão. Essa questão que a gente vê muito, por exemplo, do presidente negar o auxílio para as meninas poderem ter um acesso a um... não foi um anticoncepcional, foi... Se alguém pudesse me auxiliar. Absorvente. Sim, foi, obrigada, Marli, exato, o absorvente, obrigada, Bárbara. Exatamente, quer dizer, minha gente, a escola não é só o lugar de você sente, você aprende que 1 mais 1 é 2, e 2 mais 2 é 4, e as técnicas e tudo. Então, a gente vê que o olhar que o MEC está dando é um olhar muito tecnicista, tecnocrata, aquela coisa muito determinista. E esse olhar de perceber que a menina está em socorro, está em perigo, esse olhar de perceber que uma pessoa está deixando de assistir aula porque está sem os dados móveis ou está sem condições, nós tivemos alunos que estavam... É duro, né? Nós tivemos alunos aqui que estavam assistindo aula com um guarda-sol, no meio do nada, porque era o único lugar que a internet pegava. Então, esse que chamam tanto na televisão de Brasil profundo, ele dilacera a gente que está com a mão na botija, né? Ele dilacera porque ele nos revela o Brasil verdadeiro. Então, como é que esse olhar feminino, esse olhar... Quando eu falo olhar feminino, eu não é só um atributo da mulher em si. Esse olhar sensível, que independente de ser uma mulher ou ser um homem, é preciso que o gestor tenha.
Então, como você e Juliana conseguiram perceber isso e conseguiram fazer essa comunicação, essa capilaridade da gestão lá, da reitoria, para os campi que são tão distantes, que são tão ramificados? Como vocês conseguiram capilarizar essas informações? Como vocês conseguiram formar esse gabinete de crise? Essa é uma pergunta muito interessante, Deisa, porque a Bahia, assim como Pernambuco, né, e eu estou ali no sertão junto com vocês, a gente sabe a dificuldade, né? É lógico que a dificuldade existe no país todo, mas a região norte e nordeste, ela normalmente sofre mais, né? Nós temos aí os períodos que não chovem, aí é um desespero. Quando chove, Juazeiro, Petrolina e todo o interior da Bahia e de Pernambuco alaga e tudo isso. Mas eu considero que aqui, especificamente na nossa experiência, e eu acho que a experiência de vocês é semelhante, nós temos uma reitora mulher, né? A professora Luzia Mota é uma mulher negra que vem como uma guerreira, conduzindo esse Instituto Federal. Então, aí surge um olhar, né? Quando eu te disse, Adeísa, acrescenta na minha apresentação, é a mãe de Luca, o que eu estou trazendo com isso? Aqui é uma mulher que também teve que assumir todas as tarefas da casa, com o filho, acompanhar o estudo remoto e dar conta do trabalho de gestão. E eu digo a vocês, isso só foi possível também porque estou cuidando da minha saúde mental. Né? Já estava sem fazer terapia no meio da pandemia, voltei a fazer, não dá para descuidar, porque a nossa responsabilidade com os outros é muito grande. Então, a campanha da época da professora Luzia era de criar um IFBA mais humano. Então, essa semente foi plantada em cada um de nós que vivenciou todo o processo de luta pela posse. E não foi diferente quando ela assumiu. Então, ali foi o olhar da mulher, e não é como você disse, só por ser mulher, é o olhar do feminino, é cuidar. O primeiro momento foi cuidar. A gente precisa salvar vidas. E nós perdemos algumas pessoas ao longo, né, desse processo, como todos. Eu estive com o reitor de Manaus recentemente, ou do IFE Amazonas, recentemente em Brasília, e eles perderam 13 servidores em janeiro. Gente, é assustador. É dentro de um livro de história e um livro de história de terror. Né? Então, a gente se uniu nesse sentimento, primeiro mesmo, de salvar, manter as pessoas em casa, manter as pessoas seguras, alimentadas e tendo o mínimo de condição. Esse foi o primeiro olhar. Depois, nós enfrentamos cerca de 27% das nossas servidoras e servidores, em algum momento da pandemia, precisaram de afastamento por questões emocionais. Então, nós também trabalhamos com muita pressão sobre nós, mas tentando diluir essa pressão na equipe. Quando você sente que um colega não está bem, você precisa estar lá. Né? E em alguns momentos eu não estive bem e algum colega ou alguma colega estava comigo. Então é preciso criar esse sentimento. É agora ou agora. A gente vive empatia de fato, porque essa história de empatia até a página 2 não resolve. Ou a gente vive empatia, ou a gente não consegue avançar, e estamos indo para um momento também. Foi difícil vir por remoto, foi difícil nos trancar. E também será difícil voltar. Por isso que todo mundo está fazendo um planejamento de retorno gradual. Porque alguns colegas estão adoecidos. Então, aqui no IFBA, na semana que vem, a gente retorna com 25%, depois com 50% em um mês, depois 75%, e em fevereiro, eu acredito, a gente esteja com 100% do nosso retorno, se as condições sanitárias permanecerem com o andamento da vacinação e com segurança. Aline, diante de tudo que a gente expôs até agora, que a Juliana expôs com tanta propriedade, surge uma necessidade de um tipo de liderança diferente na gestão da rede,
Que tipo de liderança, diante dessa circunstância, a rede está necessitando? Que tipo de perfil de liderança a gente precisa? Qual seria um perfil que a gente tem uma liderança mais tecnocrática, mais objetivo, mas que perfil de liderança elege a partir dessa circunstância que está chegando aí? Adeísa, eu, antes de ir direto para a sua pergunta, porque eu acho muito interessante o exemplo que você deu, né, que, na verdade, houve um veto, né, em relação ao projeto de distribuição de absorventes higiênicos, e era para um público muito bem determinado, né, era para meninas pobres de escolas públicas, pela situação, né, inclusive de saúde, a qual elas eram submetidas pela falta de acesso ao produto. Para mim, mostra assim, o que a liderança que não deve ser, que é uma liderança que rejeita as necessidades das minorias, que, na verdade, não se entende nem o conceito de minorias, né, porque há uma representação de si mesmo em relação no papel de liderança. E um chefe de Estado, e até mesmo, né, chegar no que você da sua pergunta, né, no perfil de liderança na rede, nós não podemos ser uma representação de nós mesmos, porque ali a gente representa, né, um conjunto muito maior, é uma extensão muito maior. Então, eu não posso, em momento nenhum, impor, né, o que eu, Aline, penso, o que eu, Aline, quero priorizar, né, como cidadã, lógico, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas ideologias, eu tenho aqui o que eu defendo. E isso não vai de forma nenhuma também desagregar da minha atitude. Mas a nossa representação e as nossas responsabilidades enquanto lideranças, e aí nesse exemplo que você deu é muito mais grave, porque é um chefe de Estado, né? Então tem que ter esse olhar, né, para quem ele representa, que não é somente a ele mesmo, ou qualquer algo que se assemelha, como se fosse um espelhamento daquilo que ele é. Então, aqui no âmbito do Instituto, dos outros institutos e da nossa rede federal, né, eu acredito que a gente tem que cada vez mais fortalecer o nosso posicionamento no entendimento de que para que essa rede existe. Essa rede não é um projeto de gestão. Essa rede é um projeto de Estado e deve ser defendido por todos, independente do seu posicionamento individual e daquilo que ele individualmente pensa. Né? Se ele pensa que comprar um produto desse é uma palhaçada, né? É uma bobagem, ele guarde esse pensamento, porque ali há uma representação muito maior do que isso. Uma representação de entender necessidades que vão além do meu entendimento individual. Então, o que é importante para essa rede hoje é entender o que é a rede. É entender qual é o papel dela para a sociedade, a importância dela para a sociedade. Então, nós, gestores, a gente tem que ter um posicionamento de diálogo, porque isso daí a gente não pode perder, porque a gente representa o que há de mais importante dentro da educação, que é a capacidade de conhecer, de compartilhar conhecimento, de transformar, né? E a gente precisa ter o diálogo como base para isso, né? E a gente precisa ser uma autorrepresentação aí sim disso, do que é educação. Então, com o diálogo, mas de forma combativa. Eu acho que a gente não pode perder isso, a gente não pode se amedrontar, porque senão a gente vai estar cedendo a esses posicionamentos individuais deles mesmos, né? E o que a gente defende aqui é muito maior, né? A defesa do projeto, né, que felizmente foi à frente, é muito maior, né, do que um posicionamento machista que a gente vê, né, de opressão, do contraditório ser banido. Então, todas essas representatividades, a gente precisa ter um posicionamento combativo, né, de diálogo, em certa medida, combativo. Porque a partir do momento que a gente compreende o que se defende, né, e da importância, do peso do que se defende, né, eu acho que tem um momento também que a gente, o silêncio, a gente vai estar assumindo
né, que tudo isso pode se perder. Então, todos os líderes e gestores desse instituto, eu percebo que têm acordado para esse movimento que a gente tem feito já há muito tempo, né, de dialogar, mas quando necessário, a gente mostrar, né, que mesmo durante o período de pandemia, né, em que novamente fomos atacados por inúmeras vezes, inclusive em mídias abertas, né, todo mundo volta, menos os institutos federais não voltam, né, então a forma distorcida com a qual nos apresentam, justamente para que a gente não tenha nem a sociedade a nosso favor. Então, eu percebo uma postura, eu acho que isso já está em curso, entendeu, Adeisa? Não é uma coisa a ser feita. Eu acho que isso já está em curso, não só pelas mulheres gestoras, líderes dessa rede, mas também por todos os nossos colegas que estão aí nessa linha de frente combativa. Nossa, importante, muito importante essa sua fala. Para além de toda essa emergência que nos levantou e que nos mobilizou, tem que ter esse lado combativo. A gente tem que realmente dizer, olha, o negócio não se sustenta naturalmente ou simplesmente vai acontecer porque naturalmente as coisas vão acontecer. Existe uma guerra política, né, um posicionamento político que vai além da mera coisa partidária, que fica muito naquele nível raso, né? Coisa profunda, que diz respeito ao que nós queremos ser enquanto nação daqui a 30, 50 anos. Eu vejo os países discutindo isso, eu vejo a China discutindo isso, os Estados Unidos, a União Europeia discutindo isso, o que seremos daqui a 30, 40 anos, e o Brasil patinando, né? Patinando em relação a essas discussões estruturais. Em relação a isso, Juliana, eu queria saber de vocês, e eu também passo para a Aline essa mesma pergunta. É o momento de recalcular a rota, né? Nós fizemos os nossos planejamentos estratégicos, estabelecemos nossas metas, tem aí os nossos indicadores. A pergunta é, qual será o nosso olhar daqui para frente sobre o impacto que essa pandemia teve no plano de desenvolvimento institucional? As metas que a gente estabeleceu lá atrás, pensando numa realidade, e de repente a coisa colapsou. Então, qual é o olhar? Qual olhar devemos ter para os nossos planejamentos, para o refazimento desses planos? Como é que vocês estão percebendo isso aí no dia a dia da gestão? Esse é um dos grandes desafios, Adeisa, para olhar o futuro. Mas que futuro nós estamos falando? Né? Nós vamos fazer planejamentos em momentos, se planejar com diversos cenários, já faz parte do nosso dia a dia, agora a gente vai para um ambiente de total incertezas ainda, de incertezas, de inseguranças, e no caso do Brasil, isso se amplia por esse contexto político que a Aline bem colocou. Eu acho que nós existimos porque resistimos, né? Então, a gente está aqui em pé por conta dessa força, dessa resistência. Nós temos que pensar também, antes de eu entrar no PDI, exatamente, a questão da liderança que você colocou há pouco. O Brasil é um país carente de lideranças, sempre foi. E essa liderança agora, ela precisa ainda ganhar novos elementos para conseguir conduzir as suas equipes nesse ambiente híbrido que a gente vai entrar. Então, aquela liderança que estava preocupada, se você bateu o ponto, certo? Que não sei se vocês viveram isso aí, mas aqui no IFBA eu vivi uma guerra por causa desse relógio de ponto, tive salário cortado, enfim, foi na gestão anterior, mas aquele líder que está preocupado com o expediente, ele não vai ganhar a equipe dele, porque agora não é se você trabalha 8 horas, Adeisa, é se você consegue fazer as entregas, se você gera valor, se você gera resultado. Então, é preciso uma nova liderança, e aí, no papel de educadoras e educadores, nós temos que formar os líderes do amanhã. Essas meninas e esses meninos, eles têm que receber uma formação também para ser líderes em qualquer área que ele esteja fazendo o curso. É necessário se falar de gestão, é necessário se falar de liderança. Nós agora estamos fazendo, já começa na semana que vem,
nós estamos chamando de pré-congresso institucional, né, do IFBA, onde as pessoas que têm ideias, projetos, pensam sobre regimento, estatuto, vão poder apresentar nesse pré-congresso, que a gente vai realizar dos dias 24 aos dias 26 de novembro, para falar de regimento, estatuto, PPI, PDI, vamos falar de multicampia, gestão democrática, temas, né, permanência e êxito, temas que são muito caros para o Instituto, não só o da Bahia, mas para toda a rede, para que a gente possa se preparar para em que 2022 a gente tenha essa formação que venha dos campi com os delegados eleitos, né, para que a gente possa fazer discussão desses documentos. O PDI que foi elaborado, ele foi de 2019 e ele tem validade até 2023, eu diria para você que 50% dele caiu por terra. É preciso reconstruir, é preciso refazer. Nesse sentido, a gente até está fazendo parte, como uma das 7 instituições, institutos pilotos, do projeto de indicadores que está sendo fomentado pelo Ministério da Educação. Porque se nós não temos indicadores, como é que a gente vai saber se a gente está conseguindo concluir o planejado? E isso nos falta, né? Esse entendimento entre o plano de desenvolvimento institucional e integrar ele com o plano, o PPI, né? O PMI, que é o plano de metas, a gente ainda sofre com uma ferramenta, o SUAP não consegue responder adequadamente a essa integração, mas nós precisamos replanejar. Isso significa colocar a educação à distância num momento importante de discussão que a gente nunca fez, não que a gente queira ser, a gente nunca quis ser uma instituição de educação à distância, mas ela nos arrebentou e a gente precisa falar disso. Nós precisamos pensar que não é... Eu acho que os próximos 2 anos, na minha opinião, não são anos para a gente sair abrindo cursos novos por aí. É preciso consolidar. Né? É preciso pegar esse tempo, né, que nós perdemos e a gente nem sabe, 10 anos será para recuperar esses 2 anos que nós perdemos? 20? Não sei. Eu acho que o momento é de investir maciçamente em todas as ações que permitam, ficou o trocadilho aí, mas que seja de ações de permanência e êxito dos nossos estudantes. Eu acho que não tem nada maior do que isso nesse momento. É preciso pegar essas meninas e esses meninos e trazer para dentro da escola, principalmente aqueles que não conseguiram acompanhar o que a gente chama de AEMP aqui, né, que são as atividades de ensino não presenciais. Eu acho que esse é o principal foco para o próximo ano. Aline? No Instituto Federal Fluminense, a gente está, vamos dizer assim, no finalzinho do ciclo do nosso plano de desenvolvimento institucional, né? A gente tem um PDI 1822, então estamos justamente no momento de começar a estruturar a revisão, né? Porque a gente tem que estar com um documento aí engatilhado no final do ano que vem, um ano, a gente sabe o quanto que passa rápido pela quantidade de discussões que a revisão de um documento desse promove. Então, nós já começamos, né, engatilhamos esse movimento, revisitando o nosso projeto político-pedagógico institucional, que é o PPI. Começamos por lá, né, porque é o nosso grande eixo orientador, é o projeto de escola. E aí, uma coisa interessante, a Deise, na sua pergunta, é porque a gente já se fez essa pergunta também dentro desse grupo, que está nesse movimento de revisitar o PPI, e é importante também, assim, que pelo menos aqui no âmbito do IF Fluminense, a gente percebeu que a gente tem que ter um pouco de cautela também em relação a essa questão do problema com metas, né, de algumas ações que elas não conseguiram ir para a prática ou foram parcialmente, porque eu acho também nem tudo foi em pandemia, né, a gente também tem que conseguir ponderar isso, né, porque às vezes as nossas dificuldades habitam em outra instância, tão trágica quanto. Tá? Falta de investimento, falta de orçamento, falta de pessoal, falta de código de vaga, falta de professor, enfim.
Então, a gente precisa avaliar, né, quase que classificações diferentes, né? O que a gente conseguiu avançar, mesmo diante das dificuldades, tem coisas que caminharam, né? O que a gente não conseguiu avançar nada, e aí identificar, né? Ou seja, qual foi o movimento que acabou fazendo com que a gente não avançasse, ou inclusive reavaliando se aquelas ações de fato são pertinentes, porque uma proposta que a gente está nessa revisão de planejamento é a gente compreender que muitas vezes vale muito mais a pena a gente estruturar o conhecimento institucional que a gente já tem, as nossas práticas, que às vezes são até locais, é uma prática de um professor num determinado campus lá do interior, institucionalizar, né, e dar amplitude àquilo ali, mais eco, né, na forma de projetos e programas, do que a gente às vezes ficar propondo muitas questões, né, como Juliana falou, às vezes é difícil a gente ter, num momento que a gente tem tantas questões para trás, né? Então, a gente está muito focado nesse projeto político-pedagógico de, primeiro, dar mais materialidade a muitos conceitos e teorias que estavam já lá amadurecidos. E essa materialidade, ela partir do aprendizado que a gente já tem, da prática que a gente já tem, do conhecimento que a instituição ela já traz consigo, porque eu acho que isso dá muito mais força. E o que não deu certo, né, a gente avaliar se dá andamento, por que não deu certo, porque, com certeza, a pandemia teve impactos drásticos em várias áreas, né, eu acho que agora com cuidado a gente tentar ajustar o que dá para ajustar, no tempo que dá para ajustar, nem tudo a gente consegue fazer sozinho, nem tudo a gente consegue fazer sem orçamento, mas eu acho que vai ser uma oportunidade também de uma autorreflexão muito grande, né? Até nas questões assim, olha, a pandemia não teve nada a ver com isso daqui. Então, assim, é uma autocrítica também, que é uma oportunidade importante, porque, por exemplo, aqui no âmbito do IFluminense, a gente percebeu o quanto que a gente estava desorganizado em relação aos nossos processos, né? O quanto que a gente precisa avançar nisso. O quanto que os nossos processos eles precisam estar mais bem discutidos, desenhados, em consonância em todas as unidades, né? Há um movimento aí em curso do teletrabalho, né? Eu não vou entrar nem no mérito da discussão, apesar do tema da sessão, né, ser próximo a isso, mas que mostra muitas vezes que a instituição ela também precisa, de alguma forma, avançar em temas como estruturação dos processos de trabalho, mapeamento dos trabalhos, das competências, né, que são questões que muitas vezes ficam em segundo plano e nos mostram como que são aspectos que não têm muita relação com o que a gente faz, que é ensino, pesquisa, extensão e inovação, mas que dão um suporte importante para a gente melhorar o que a gente faz, né? Então, eu acho que é tudo um processo de reflexão e aprendizagem. O que a gente leva e, simplesmente, Adeise, o que a gente deixa para trás, né? Porque eu acho que não tem que carregar toda a bagagem, né? Nem tudo tem que ir com a gente, não. Então, a gente vai ter essa oportunidade agora, já estamos nesse movimento de revisar o PDI. Eu acho que, de certa forma, isso é favorável, né? Que eu fico pensando numa instituição que está com o PDI no início, pela metade, vai demandar ali, né, de repente, uma reflexão com o documento já estruturado. Então, a gente nem mexeu em nada das metas que não foram alcançadas ou foram alcançadas na sua parcialidade. Agora, para 2022, que a gente está entendendo que é fechar o PDI e entrar nessa discussão, né, junto com a nossa comunidade e, particularmente, né, como a gente já tem ali dentro do desenvolvimento institucional uma proximidade muito grande com a parte de gestão estratégica, planejamento, indicadores e metas, eu tenho uma tranquilidade, tento passar isso para a equipe gestora, muito grande em relação à questão de planejamento, né? Eu acho que o planejamento, ele é a oportunidade da gente perceber que o caminho não era aquele, era outro, né? Principalmente quando a gente tem uma interferência, ou seja, cai um meteoro na sua cabeça, né? A gente tem que assumir que, olha, não deu certo, porque não deu certo, o que a instituição faz para se reprogramar? Então, eu não tenho uma questão muito grande com essa questão de meta e indicador, eu brinco com minha equipe, eu falo assim, indicador e indicador. Vocês entenderam o trocadilho?
indica a dor, né? É um trocadilho horrível, mas eu brinco com eles, eles estão acostumados. É isso, é para muito mais mostrar, né, que a gente, né, precisa, às vezes, refazer o caminho, né, do que ficar mostrando uma história, né, às vezes que ela não existe. Então, é muita tranquilidade em relação a isso. Eu acho que justificativa não nos falta, mas a gente precisa ter uma ponderação muito clara do que não funcionou, por que não funcionou e do que de fato a gente precisa investir. E lá no iFluminense, a gente está ciente de que o que a gente precisa investir é no que aquela instituição já faz muito bem. Nossa, que lucidez, né? A gente viaja devagar e volta. Eu queria falar aí para a audiência que se preparem, quem tiver alguma pergunta, quem quiser alguma fala, que depois dessa pergunta que eu vou fazer, eu vou abrir a oportunidade para vocês, certo? Então, pode usar o chat ou pode abrir o microfone, certo? Bem, vamos aí encaminhar para a reta final, e a Aline tocou no ponto que eu digo, eita, era o que eu ia levantar. Sobre esse futuro aí, que o futuro sempre foi incerto, mas agora ele está nebuloso. Então, eu sei que tem coisas que, o que seriam, na prática, incorporadas, essas mudanças seriam incorporadas e vão ser, e o que caducou? O que, diante dessa experiência, notoriamente caducou, perdeu a importância ou deixou de ter aquela amplitude toda? Como a Aline disse aí, a gente tem musculatura, então vamos trabalhar a musculatura que a gente já tem, para a gente poder estar mais forte, porque a gente tem muita coisa boa, como a Aline e Juliana têm demonstrado, né? Muita coisa boa, muita coisa madura. A gente tem muitos programas, muitos projetos amadurecidos, fortalecidos, né, aqui no Sertão, aqui no Campo Salgueiro, há 10 anos. Então, embora sejamos jovens, mas nós temos, sim, uma musculatura, nós já temos, sim, uma identidade, né? Então, eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, o que é que é para ser incorporado ou será incorporado para hoje e o que notoriamente caducou, já não se encaixa, já não condiz mais. Hein, Juliana? Oi, Adeisa. Ela falou do indicador e é interessante, né? Porque às vezes a gente fala também que quer alguém para ser um navegador desse processo. E se a gente for fazer o trocadilho também, vamos navegar na dor, né? Então, eu acho que tem essa certeza. Eu adorei uma frase que a Vini falou. Vamos ver o que a gente vai levar para a gente e o que não é bagagem nossa. Vamos deixar para trás, né? Eu gostei muito dessa frase. Mas eu queria chamar a atenção, porque quando a gente fala aqui que o foco, no caso, né, o Instituto Federal quer investir muito nas ações que a gente já, de certa forma, conhece, mas não consegue colocar em prática, de permanência e êxito, né, das estudantes e dos estudantes. Mas falar de permanência e êxito de estudantes significa falar em servidoras, servidores do quadro técnico ou docentes. É preciso olhar também para eles. É preciso olhar para os nossos colegas, é preciso olhar para a gente, porque tem muita gente adoecida. Então, como é que eu posso exigir de um colega que está passando por quadros de depressão, de ansiedade, de pânico, que perdeu um familiar, que ele tenha tamanha capacidade de resgatar esse aluno, de motivar esse estudante? Então, eu acho que esse processo de retomada gradual exige de nós também esse olhar humano sobre todos nós, de um para o outro, para o colega, da autogestão, de quem está na base, compreender que nós também somos humanas e cometemos erros, e essa tem sido, pelo menos na minha vida inteira, né? Não que eu seja muito velha, eu estou com 45, mas eu nunca tive nenhuma dificuldade de errar e buscar o caminho para consertar. Então, eu acho que a gente tem que parar com esse nível dessa autocobrança como se nós fôssemos perfeitas e perfeitos. Não somos. Vamos errar e queremos encontrar o caminho certo. Errar de propósito é que não vai acontecer. A gente erra tentando acertar, e Bárbara colocou aqui, se vocês tirarem um tempinho, percebam que a autocobrança que nós fazemos é muito maior do que a cobrança que os outros fazem sobre a gente. Parece que a gente cobra muito mais. Então,
o que do que nós temos, o que vai ficar, Adeisa? O que eu não tenho dúvida nenhuma é dessas questões que a tecnologia avançou bastante na rede toda. O ensino híbrido e o trabalho híbrido também não vai recuar. Nós vamos ter que encontrar um meio de equilibrar isso, porque tem essa discussão que ela é uma discussão mais ampla e que não tem nada a ver com o trabalho remoto, que é o teletrabalho, mas que vai envolver alguns aspectos do trabalho híbrido. E isso aí eu acho que é uma coisa que é tendência mesmo, já era antes da pandemia, e agora a gente já tem uma estrutura mais robusta. Eu vou colocar uma coisa que eu não sei se vocês viveram, mas nós vivemos aqui, e que é do ser humano, né? Quando nós fomos para o trabalho remoto, que não tinha jeito, muitas servidoras e servidores diziam, mas eu não vou usar o meu computador, a minha internet, a minha luz, a minha cadeira não é boa. Era toda sorte de dificuldades para o trabalho remoto. Agora que a gente está voltando, mas meu filho não tomou vacina, mas está mandando para a escola. Então, as contradições próprias do ser humano. Hoje a gente enfrenta assim, uma certa resistência para essa retomada gradual, e eu acho que isso é natural. Estamos com medo, né? E não vamos negar isso, estamos com medo. Mas alguns elementos aqui, principalmente para a rede nossa, que tem uma capilaridade muito grande pelo interior do Brasil, é que existe agora um movimento contrário da sociedade. Se antes as filhas, os filhos dos trabalhadores saíam para as grandes capitais para procurar trabalho, agora as pessoas estão buscando ir para o interior, por mais qualidade de vida, por mais espaço, né? Morar em casa em vez de apartamento. E isso vai exigir que nós, que estamos no interior, tenhamos uma capacidade de criar uma infraestrutura de cidade com boa tecnologia, com rede de internet com boa velocidade, porque esse é o movimento. Nós vamos ter uma mudança no comportamento imobiliário mesmo. Nós vamos ter mais gente indo morar no interior e precisamos nos preparar para isso. Eu acho que um aspecto aqui importantíssimo, alguns se fortaleceram, outros estão no caminho, vai ser um investimento muito grande na inteligência emocional. Nós vamos ter que melhorar as nossas relações, a nossa comunicação, porque a comunicação sempre foi uma das grandes questões dos conflitos na empresa. E se a gente agora não está olho no olho, o risco da gente ter conflitos por conta da comunicação são riscos muito maiores. Então, a gente precisa investir em comunicação, né? Eu tenho recomendado bastante, eu fiz o curso e recomendo a todos vocês o curso de comunicação não violenta, para que a gente possa alcançar resultados mais efetivos. A questão da tecnologia, ela não vai impactar somente a alta gestão, ela impacta o chão de fábrica, ela impactou o mercado financeiro. Eu pergunto assim, quem aqui não tem uma conta num banco digital, Nubank, Mercado Pago, Neon, Original, o Inter? São tantas instituições que a gente faz tudo na palma da mão hoje, né? Então, eu acho que esses são elementos aí que vão seguir, como a Aline bem disse, é a bagagem que vai em frente, e nós precisamos nos debruçar na formação de pessoas a questão, né? Porque se a gente pensar o Instituto Federal, as pró-reitorias fins, ensino, pesquisa, extensão e inovação, aqui nós que somos do desenvolvimento institucional, somos uma pró-reitoria meio, que precisa dar uma sustentação para que tudo isso aconteça. Então, a questão da governança pública, a transparência, da infraestrutura. Hoje, não sei se o IF Sertão já utiliza, mas a gente trabalha com o SEI, Sistema Eletrônico de Informação, e a gente já tem o SEI Mobile. Aqui do meu celular eu já consigo assinar documentos, dar despachos, isso acelera o nosso trabalho. A logística, ela entra com uma força gigantesca. Hoje,
Eu acho que uma das áreas que ganhou um grande avanço foi a parte de logística, né? E vamos cuidar da cuca, gente. Vamos cuidar da saúde mental, para que a gente tenha força, para que a gente possa continuar avançando e fazendo bem feito, apesar de 23% de corte no orçamento. É isso, Adeísa. Aline, na sua opinião, o que a gente incorpora e o que caducou? Eu acho que tem movimentos que já estão incorporados, eu acho que não vai ser nem opção, né? Eu vou te dar um exemplo muito simples e vocês vão me dizer isso, que eu sei que aí no sertão pernambucano vocês também vivem essa realidade muito mais amplificada que a nossa. A gente aqui, a nossa reitoria, ela não está na capital, ela está no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes eu tinha uma reunião em Brasília de 2 horas, o meu deslocamento, né, para assistir, e o custo para assistir uma reunião de 2 horas era uma coisa absurda. Então, meu desgaste de sair daqui e para o Rio de Janeiro, para pegar um voo para Brasília, para chegar lá, assistir uma reunião de 2 horas e fazer esse retorno, né, fora não só o custo, mas o risco, né, de me submeter à questão de BR-101 e etc., era uma coisa que hoje eu acho que isso está superado. Está provado que as relações, né, de reuniões, conversas, né, elas podem se dar tranquilamente de forma remota. A gente tinha problemas, às vezes, muito sérios de pessoas, de colegas nossos, dos campos mais afastados, que a gente, aqui, o IFE Fluminense, a gente tinha combinado de falar um pouquinho do Instituto, eu acho que eu atrapalhei. Desculpa, Alexandre, acho que eu atrapalhei essa parte aí, porque eu acabei me atrapalhando, fui salvar minha apresentação num outro formato, eu acabei perdendo, ficou em branco parte da apresentação, não salvou, e o resto desconfigurou, ficou muito feia. Aí eu não tive coragem de colocar aqui, não tive tempo de ajustar. Mas eu sei que a Juliana fez uma apresentação impecável. E aqui o Instituto Federal Fluminense, nós estamos no norte do estado do Rio de Janeiro, noroeste do estado, região dos lagos, e a gente tem 2 unidades na região metropolitana. Então, é bem espaçado assim, pelo estado do Rio. As nossas são 12 unidades de ensino que a gente tem, mais a reitoria, mais um polo de inovação, mais centro de referência. Temos em torno de 2.200 servidores, 23 mil alunos e, se eu não me engano, 186 cursos aí divididos em superiores, a maioria são 100, acho, cursos técnicos, 8 mestrados profissionais, 1 doutorado. Enfim, a gente tem aí um espaçamento geográfico. Então, colegas, às vezes, de um campus mais distante da reitoria, às vezes não se colocava, por exemplo, para participar de um conselho superior, né, ou de outros colegiados, porque o deslocamento era de 4 horas. Eu sei que vocês aí na Bahia e aí em Pernambuco a situação é até muito pior, né? Para participar de uma reunião, então, assim, um desgaste, como eu falei, assim, sujeito a ter um acidente, alguma coisa, né, que você fica vulnerável a essas questões, o custo mesmo. Então, eu acho que essas coisas vão ser superadas, tá? Isso daí, eu não acho, Odeis, que serão incorporadas, já estão. As pessoas viram que a gente consegue, né, ter algumas tratativas. Eu estou com muita saudade de encontrar todos os meus amigos naquelas reuniões gigantes, assim, com 30 pessoas emboladas na sala. Né? Eu gosto disso, eu acho que é uma convivência importante também com os colegas, mas não precisa ser sempre, né? A gente pode ter um cronograma em relação alternado, híbrido, vamos dizer assim, em relação a essa questão de reuniões, principalmente com órgãos externos, né? Eu, particularmente, não curto muito essas viagens, não. Alexandre, saudade de aglomerar. Lá no FDI, saudade de fazer a reunião com os colegas do fórum. E eu acho que essa crescente que a gente teve nessa questão da transformação digital, né, que foi impulsionado, a gente já estava, né, com esse projeto já engatilhado, mas eu acho que essa crescente, a tendência agora é terminar de incorporar, não tem o menor sentido um aluno para pedir uma declaração de alguma coisa, ele ter que sair de lá onde ele está para ir fisicamente, né? A gente tem que ter
essas oportunidades, até porque a gente, às vezes, tem pessoas que querem ingressar nas nossas unidades que estão geograficamente distantes, e isso faz parte até do nosso processo de inclusão. Então, eu acho que é uma outra questão que a gente não pode, de forma nenhuma, né, sair de perto. Eu acho que a gente tem que investir nisso. E uma outra questão que eu acho que veio para fortalecer foi essa questão da gente se organizar mais nos nossos processos de trabalho. Né? Eu acho que foi um movimento importante também. Eu comentei aqui dessa autocrítica que nós tivemos, né, de perceber o quanto que a gente ainda estava, né, de forma muito incipiente com essas discussões, não só de mapeamento de processos, né, mas de compreender melhor, a compreensão melhor do trabalho de cada um, né, e até nessa questão integrada das áreas, né. Eu acho tão importante a gente compreender, né, de que todos nós, essa frase é muito importante, né, todos nós somos profissionais da educação, independente do que a gente faça, né? Então, a construção de uma quadra é uma ação pedagógica, não é uma ação de infraestrutura de obras, né? Se você vai fazer uma determinada contratação, uma licitação, é uma ação pedagógica. Se você vai realizar uma folha de pagamento, é uma ação pedagógica, porque aquilo ali está organizando, né, um benefício para o docente e o técnico administrativo da educação. Então, essa compreensão, né, que o nosso trabalho ele é, de certa forma, integrado, né, para que a gente consiga, de forma conjunta, de forma institucional, fazer nossas entregas, é muito importante também, para que os próprios servidores compreendam o sentido do que ele faz. Para que eu faço aquilo? Eu entrego aquilo para quê? Né? Então, essas organizações de processos de trabalho, eu acho que a gente precisa ter mais estrutura nisso, inclusive mais apoio, inclusive da CETEC ou de outros órgãos, para dar mais estrutura à rede em avançar com essa temática. Porque, desculpa que é uma crítica fora de contexto, mas o teletrabalho vem com uma instrução normativa curta, com meias palavras, toma, faz, o próprio Ministério da Economia usa um sistema que outro órgão desenvolveu, ou seja, eles colocam o programa, né? Faz quem quer, não dá os instrumentos, como fazer, né? É quase que isso. Ou seja, para a gente implementar, qual que é a estrutura que a gente tem? Que de pessoal a gente já não tem, né? Então, qual é a estrutura? Então, a gente tem que se virar para desenvolver sistema, para desenvolver módulo, para desenvolver todas as exigências que são necessárias para o programa funcionar. Então, estou dizendo isso, Adeísa, assim, no sentido que eu acho que há coisas que nós aprendemos que valem a pena, né, a gente investir em criar uma maturidade nessas questões, que eu acho que a instituição só tem a ganhar. Mas, novamente, eu acho que o suporte também ainda falta, entendeu? A gente está quase naquela coisa assim, a gente faz no ritmo e na coragem que a gente tem. Verdade. Ô, Juliana, pode falar. Olha isso. Eu queria retomar aqui um comentário da Jeane no chat, né, que é muito interessante. Ela coloca aqui: nunca ouvi tanto a frase, temos que sempre provar o que fazemos para nos resguardar. E é verdade, Jeane, né, porque, como a gente disse logo no início dessa conversa hoje, a pressão que a gente sofre, né, de órgãos de controle externo, CGU, do Ministério Público, do Ministério da Educação, do TCU, a pressão, ameaças de corte de salário de servidores que não estão enviando o plano de trabalho no SUAP, é uma pressão real, é uma pressão muito grande, e que aqui a gente faz a primeira barreira, né, para que nem algumas coisas nem cheguem aos colegas professores, técnicos administrativos. A gente faz esse enfrentamento, mas a sociedade nos cobra, o governo nos cobra. Então, quando eu falei que a governança corporativa ela ganhou um papel ainda mais relevante nesse contexto, é da necessidade de nós nos documentarmos de tudo que nós estávamos fazendo nesse período remoto, não só para nos resguardar junto aos órgãos de controle, porque isso é uma memória institucional fantástica. Hoje somos nós que estamos aqui.
amanhã uma outra gestão vai chegar, uma outra pró-reitora vai entrar, e é preciso que o trabalho tenha continuidade. Então, criar mecanismos da memória institucional, porque, gente, a gente vai ver aí os colegas que vão chegar, os estudantes que vão formar, quanta produção de TCC, dissertação de mestrados e teses de doutorados ainda irão surgir disso tudo que a gente está vivendo. Retomando só uma coisa que eu disse, nós estamos dentro do livro de história. Eu não sei se tem algum colega aqui, professor de história, que eu fico me perguntando, meu Deus, como é que vocês vão contar isso no futuro, né? Como nós também tememos o excesso de burocracia, mas a escola burocrática, se a gente for falar da administração, na gestão pública ela é muito mais forte do que numa instituição privada, em que as coisas são mais fluidas. Embora, eu não sei se aí vocês viveram isso, hoje, eu confesso para vocês que 40% das questões que chegam aqui na Prodin do IFBA, eu resolvo pelo celular. 40%, às vezes, eu consigo resolver numa mensagem do WhatsApp. Depois a gente até formaliza num processo, não sei, o que, né, dá um despacho, mas a agilidade que a instituição precisa de respostas muito rápidas faz com que a gente, né, resolva muita coisa aqui na palma da nossa mão. Mas a gente tem que criar a história, né, e os mecanismos para que a gente possa, inclusive, avançar, porque se um processo ele é muito burocrático e é possível fazer de uma forma menos e com a mesma eficiência, a mesma eficácia, vamos melhorar o processo. Eu acho que esse é um dos papéis importantes do desenvolvimento institucional e do planejamento. Certo. Agora, a audiência, não sei se alguém quer se manifestar, só é levantar a sua mãozinha virtual. Eu vi aqui que no chat, Bárbara está falando que muitas vezes, né, que o contato, o trabalho virtual ele termina sendo mais, não quer dizer que o presencial seja menos produtivo, mas o virtual termina sendo mais, né? Sempre com boa antecedência do que estaria. Ah, tá. Bárbara está dizendo que não está podendo falar. Mas Bárbara fala para a Giane, eu sempre enviei e-mail com boa antecedência de que estaria ausente no campus e a trabalho. O povo não lê e reclama. O pessoal não tem muita paciência para o e-mail, não. Certo, por isso estou digitando, está sem o microfone, né? Javandilma Gomes Ferreira diz, às vezes tememos o excesso de burocracia, realmente isso sobrecarrega demais, é muito minucioso, é muito detalhe, a gente fica sobrecarregado, né? Giane falou sobre a presença física não significa mais produção, não sei se alguém quer falar, se quer levantar a mãozinha, mas eu quero agradecer às meninas, Juliana e Aline, prazer, muito obrigada por esse momento, por compartilhar. Eu saio revigorada, é muito bom ter contato com vocês, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, né? É muito bom ver, o sangue está correndo, né? Estamos vivos, vamos trabalhar, a gente tem muito trabalho, como Juliana frisou muito na fala dela, a gente não sabe como as pessoas virão, né? A gente tem que ter paciência, gente. Eu digo aos meus alunos, gente, eu nunca dei aula híbrida, como vocês nunca tiveram aula híbrida, eu nunca dei aula híbrida, então tenha paciência comigo, eu fico louca, bota cabo, tira cabo, cai a internet, sai umas bolinhas, olhe. Eu digo, gente, tem paciência com a professora, tem paciência, mas eu aprendi dolorosamente, digamos assim, porque realmente eu queria estar vendo os meus meninos, e hoje eu tive aula presencial com eles e eu não conheci. O diretor perguntou, e aí, Adaís, os meninos, eu disse, tem uns lá que eu conheço e outros que eu não conheço. Mudaram, cresceram, amadureceram, ficaram maiores, engrossaram a fala. Então, muito obrigada à audiência que está aqui, muito obrigada a Juliana, Aline, saúde, minhas queridas, saúde, sucesso nesta jornada. Estamos firmes, a rede está forte, está criando musculatura,
e a resistência está aí para a gente prosseguir, né? Então, eu queria passar as saudações finais para a Juliana e para a Aline, para ela se despedir de vocês. A palavra está com você, Juliana. Mais uma vez, obrigado, Deísa, Alexandre, Aline, né, colegas aí na área de desenvolvimento regional. Foi um prazer enorme passar esse tempo com vocês, porque mesmo que ainda a distância dá uma sensação de calor humano, de olhar outros rostos, de repente a gente dá sorte, o pessoal abre a câmera para a gente fazer aquela foto, mas quero dizer, Alexandre, que estou à disposição, Alexandre, para um momento presencial, já que eu vou estar lá em Juazeiro, e dizer uma coisa importante. Eu acho que o trabalho remoto, ele funcionou, nossas instituições não pararam, mas quem está no chão da sala de aula sabe que a gente gosta do presencial, do corpo a corpo. E do ponto de vista organizacional, também tem uma questão muito importante, que nós estamos numa instituição que vem de uma história de 112 anos, mas como institutos federais são 13 anos. Então, é uma instituição jovem, e para a gente criar cultura e engajamento, é muito importante que a gente tenha a possibilidade de retornar para o presencial, porque aí é que a gente sente que os valores institucionais eles vão ganhando mais força. Eu desejo muito que a gente possa retornar em segurança e que estejamos bem para receber nossos estudantes e nossos colegas, sempre com um olhar de afeto. Acho que a rede de afeto foi a coisa mais importante nessa pandemia e que me trouxe até aqui com saúde mental, com força para seguir adiante. Hoje à noite eu já me desloco para a agenda no sul da Bahia. São 4 municípios que nós vamos visitar, onde tem campos, CTRs e todo o movimento que nós estamos preparando exatamente para que em fevereiro estejamos todos em sala de aula. Uma boa noite, um grande abraço e, mais uma vez, obrigada. Agradecer novamente o convite. Também foi uma alegria passar aqui essa tarde, né, essa parte da tarde com vocês, agradecer a atenção dos colegas que estão dentro da sala, Alexandre pelo convite, Juliana por compartilhar comigo aqui as falas, complementar, né, as nossas reflexões. A Deisa, obrigada aí pela moderação, foi excelente sua condução, me fez, inclusive, refletir aqui em várias questões. Eu acho que é isso, eu acho que a gente, né, tem que ter sempre muita esperança, né? Esperança, a gente está num lugar que eu acho que, como já dizia o poeta, o verbo esperançar precisa ser constantemente conjugado. E eu acho que, até, né, finalizando com a sua última pergunta, Deise, acho que há movimentos de transformação, inclusive na nossa sala de aula, né, em que a gente tinha, às vezes, modelos que já precisavam ser superados, e às vezes havia uma dificuldade, uma resistência muito grande. A gente hoje tem nosso público, né, que são jovens e adultos, que eles já estão ali numa era diferente, né, de tecnologia. Então, eu acho que, assim, eu acho que houve um aprendizado que a gente vai saber utilizar bem, né, apesar de eu ter um receio, ainda confesso a vocês, sobre o que espera da gente no futuro. Mas, independente do que espera, a gente vai estar lá enfrentando juntos, de mãos dadas, né, preparados e resistentes. Então, novamente, obrigada. Eu me coloco super à disposição, né, aqui em nome de todo o Instituto Federal Fluminense, para o que vocês precisarem, e assim que possível, nos faça uma visita presencial, para vocês comerem um bom chuvisco. É um doce típico aqui da região. Grande abraço, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, gente. Venha nos visitar, Aline, de preferência no São João, a gente comer pamonha, canjica e pular fogueira. Muito obrigada. Alex, tá contigo, amigo. Obrigada pelo convite. Passa a palavra para você. Obrigada à audiência, o pessoal do chat. Boa noite a todos. Gente, muito obrigado, né? Como eu escrevi agora no chat, né? Juliana, Aline, a Deísa, né? E todo o pessoal que
veio participar das 2 sessões de hoje à tarde, né? Especificamente dessa sessão. Eu resumo com a palavra gratidão. Foi um momento assim de muita aprendizagem, né? Um momento em que a gente precisa provocar, né, para que mais momentos como esse surjam e permaneçam, tá bom? Muito obrigado e feliz demais de saber que eu posso contar com vocês sempre. Um abração, boa noite para todo mundo. Abraço, Tchau, boa pessoal. noite. Um abraço, pessoal.